Olá, já estou ao vivo. É mais um final de semana. Já foram tantos finais de semana que eu preciso até contar quantos foram e com pessoas tão interessantes. Foram momentos realmente de aprendizado assim máximo. A quarentena nos deu uma outra forma de ver a vida, uma outra forma de viver e eu tô achando maravilhoso porque ficando a gente aqui longe, cada vez que teríamos que fazer alguma coisa, teríamos que sair e enfrentar a estrada, horário. E estando em casa, não, é tudo mais tranquilo. E dá muito bem para nós fazermos amigos, fazermos relacionamentos e ter uma vida assim super mais tranquila, mais econômica. Eu acho que todo mundo vai partir para isso. Acredito também que as pessoas vão partir para este estilo de, de turismo que a minha convidada já entrou. Acho que ela vai conseguir entrar. Esse momento é sempre complicadinho, né? Que a gente acha, mas não há. Ah! Oi, Cristina! Oi, Valéria, tudo bom? Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Na luta. Na luta, né? Correndo, né? Na luta, Acabei, correndo. acabei de responder um stories teu lá perguntando qual que gostava mais. Um Tá. painel que você colocou, E qual você gostou mais? eu acho que foi o primeiro que eu respondi. Ah, É é importante. esse finalzinho É terrível. é a parte mais demorada, enroladinha, né? É a parte que dá ansiedade, né? Porque a impressão que as coisas não ficarão prontas. Mas ficará Ah, tudo pronto. sim, ficaram. Não vejo a hora. Você sabe que tem alguns clientes já me perguntando, né? Ai, Para que fazer bom. reserva já para janeiro, o pessoal está bem animado para E eu não retomar. vejo a hora que Até vocês porque estejam. agora, com a reforma, eu sei que você deu um super upgrade aí no hotel, que está super bonito, Sim, sim, nós estamos reposicionando e fazendo esse e reposicionamento que eu acho bem bacana. exatamente, exatamente. Eu acho que nós vamos atingir um sucesso. Né? E Já contamos com está você sendo e sucesso. com a sua visita. Lógico, se Deus quiser, nós vamos sim. Não vejo a hora. É. Mas, mais uma vez, nós estamos aqui, mas muitas pessoas não te ouviram falar, ou se ou é bom sempre uma apresentação. Gostaria que você se apresentasse e falasse um Ah, pouco eu do seu achei que você trabalho. fosse fazer um briefing do hotel, a apresentação do hotel. Não, a Potel já as pessoas mais ou menos conhecem e Ah, estão me tá bom. acompanhando na obra. O que eu quero é saber o seu trabalho. Tá bom, eu sou a Maria Cristina Buchala, né, especialista em programas de intercâmbio, especificamente em todos os tipos de. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou. Ouvindo? Tá. Aqui na rua está um zoom. Especificamente em todos os tipos de intercâmbio, mas com foco muito específico nos programas para high school e summer camp voltado para adolescentes. Tá? Então, assim, especialidade é essa, mas Hum, eu trabalho com todos os outros, nós trabalhamos com todos os outros intercâmbios. Tá? Mas assim, o então, meu xodó, digamos assim, é o é, high school e os programas de summer. Porque aí, é, Valéria, você vê a realização do adolescente, você vê o adolescente embarcando, às vezes, imaturo, como um adolescente, e voltam assim, com uma maturidade, com uma visão de vida. Então, tudo isso é muito enriquecedor, enriquecedor. né? Eu acho extremamente importante. Meus dois filhos fizeram. A Rafaela fez o primeiro com 14 anos, o Tomás fez com 15
E o Tomás fez de 1 ano, a Rafaela fez de 2 meses. E daí para frente, Cristina, é asas para o mundo. Sim, Porque é hoje verdade. eles têm o mundo assim como uma coisa muito fácil, sabe? Para eles é tudo, é o quintal de casa, Sim, né? é A Rafaela já foi verdade. 1000 vezes para a França, já voltou, Tomás já fez 1000 viagens, voltou, e eles acabam que se resolvem sozinhos e voltam realmente totalmente diferentes, É né? verdade. Fora É. que aprendeu uma língua. Uma outra visão de mundo, fora o aprimoramento do idioma, né? Independentemente do país que eles vão. Claro, É, culturalmente. E sim, é aquele momento que você dá a credibilidade para o teu filho, né? sim, sim. Não é? Que Porque é você não está difícil ali como do mãe. lado dizendo é melhor isso, é melhor aquilo, toma esse Exatamente. rumo ou faz isso, né? Exatamente. Exatamente. E, e me fala, como estão pós-Covid, né? Como estão essas reservas, como está a procura, quais são os países mais procurados, como as mães devem proceder para realmente. Olha, graças a Deus, assim, a procura já para 2021 não se fala mais em 2020, Ah, logicamente, com né? certeza. Todos os alunos que nós tínhamos até início de 2021, início que eu digo até fevereiro de 2021, já foram transferidos. Então, os novos, os pais, né? Como nós estamos falando de high school, foca-se muito nos pais, porque o adolescente quer ir, mas o pai tem que sentir segurança. Com certeza. Já estão, Principalmente. sim, com certeza. E É. aí os pais já estão vendo programas de high school, que nós vamos falar especificamente, né, que é o ensino médio no exterior, para agosto de 2021. E nós também tivemos uma surpresa muito grande, a procura para agosto de 2022. Ah, ah, Matrículas efetuadas para ah, agosto de 2022. ah. Tá? E aqueles que para 2021, que graças a Deus estão já fazendo matrícula, pessoas que que os filhos queriam que os filhos tivessem ido esse ano, não deu, e muitas vezes o ano que vem, 2021, é a última oportunidade para fazer o high school por causa da idade, né? Para Ah. quem não sabe, né, E eu qual a falo idade? high school, eu só por público que não sabe, o programa de high school é ensino médio no exterior. Uhum, A idade é a partir dos 14, entre uhum. 14 e 18 anos. Existem alguns países, tá? Aí tem um leque muito grande. Tá? Se você estiver falando em programas de casa de família, 14, 18, 18 e meio, Canadá, o aluno pode completar 19 lá. Então, depende muito do país, do tipo de programa e do destino. Tá? Ah. E esse E desculpe, Valéria, desculpe, ah, fala. esqueci, não, eu aqui, deixa eu só colocar naquele, desculpe, é que tocou aqui o telefone, eu tinha Ah, esquecido de tá, pôr no modo avião. tá. É, e qual o tempo que a criança, o adolescente fica fora do país? De novo, depende do país, Ah, tá? Se você quiser que eu dê uma explanação geral, posso começar dos Estados Unidos, aí eu parto para outros países. eu Melhor acho que assim. seria ótimo, porque é um momento assim que os pais ficam muito inseguros Aham. e cada empresa acaba falando uma coisa, convencendo de uma maneira. Eu acho que precisaríamos mesmo explanar o que é e como faz, principalmente, Então, né? vou dar uma explicação geral como que é o programa de high school. O programa de high school nada mais, nada menos que é um semestre ou mais
do ensino médio no exterior. Existem algumas matérias que o Ministério da Educação exige que eles façam, e na volta continuam normalmente sem perder o ano escolar, porque o programa é credenciado no MEC, é tudo reconhecido, tá? Desde que o aluno siga a nossa orientação, que ele vai ter menos, o número de matérias que eles têm no Brasil é muito maior do que eles têm lá fora. Tá? Então, existe essa exigência do MEC para eles seguirem essas matérias, o que é muito tranquilo. Normalmente, os alunos brasileiros se saem muito bem. Então, vamos falar de Estados Unidos, tá? Você me perguntou da duração. Isso. A procura, antes você havia perguntado o país que tem mais procura. Ainda os Estados Unidos é o destino assim que tem mais procura, tá? Os Estados Unidos assim tem é o número 1 em procura, porque lá que é onde tudo começou, né? O programa História de High School começou logo após a Segunda Guerra Mundial. Até no meu livro eu conto bem essa história. Logo após a Segunda Guerra Mundial, então assim, eles é o pioneiro nesse segmento. Então, existem alguns tipos de programas de high school para os Estados Unidos. Por exemplo, escola pública ou escola particular. Dentro da pública já tem duas divisões. Tá? Tem um programa que ele é o que nós chamamos de programa J1, que ele é parcialmente subsidiado pelo governo americano, é o mais tradicional e é o que tem o custo melhor. Tá? Ele realmente tem um custo muito bom para um aluno que vai ficar fora um ano com toda a parte terrestre praticamente inclusa. Então, nesse programa em escola pública, o aluno pode ficar 2 semestres no máximo, 2 semestres letivos no máximo. Tá? Então, e ele tem a opção também, dentro desse ainda de escola pública, do programa com escolha de estado ou escolha de cidade. Então, tem algumas bifurcações aí. Então, ele pode dar alguma opção de estado, ele pode ter um outro, dentro de escola pública, um outro tipo de programa que ele pode escolher a cidade. Esse tem um outro custo, porque é outro tipo de visto. Mas o mais tradicional continua sendo o programa que nós chamamos de J1, que é esse que é parcialmente subsidiado pelo governo americano. Por N razões, ele é o mais tradicional, ele é o que tem o custo melhor, ele dá uma experiência muito boa, é aquele high school que começou depois da Segunda Guerra Mundial. Então, foi o high school que eu fiz, que um dos meus filhos, um foi para os Estados Unidos, a outra foi para o Canadá, que o meu filho que foi para os Estados Unidos fez. Então, ele é o programa mais tradicional. Tá? Depois de uns anos, eles começaram a abrir para outras modalidades de intercâmbio. Aí vieram os intercâmbios com a escola pública, mas que o aluno podia escolher a cidade e assim por diante. Já no programa de escola particular, que pode ser em acomodação em casa de família ou boarding school, na residência da escola, é a partir de um semestre. Eu tenho alunos que fazem o ensino médio inteiro fora. Tá? Mas então são programas diferentes. Então, dentro do High School Estados Unidos, nós temos escola pública e escola particular. Dentro de escola pública, nós temos duas modalidades. O que não escolhe, mas pelo meu relacionamento com eles de muitos anos, muitas vezes eu consigo direcionar o aluno para determinado estado, caso isso seja de interesse dos pais. E o outro, na escola pública, que ele pode escolher a cidade. E na escola particular, que é casa de família ou residência, e a partir de um semestre, 2, eu tenho alunos que fazem 2, 3 anos fora, né, nesse programa de high school nos Estados Unidos. E você acha que tem uma diferença, assim? Porque eu acredito que a escola particular ou a pública nos Estados Unidos sejam boas igual. Sim. Academicamente falando, não
as escolas públicas, algumas tendem a ter um currículo mais exigente do que as públicas. Ah, Tá? ah. Mas aí você tem que direcionar, você tem que ver a expectativa do aluno e dos pais. Então, em casos de meninas, por exemplo, eu tenho uns 2 casos. Uma ela está atualmente, a outra vai, que querem fazer medicina fora, ou nos Estados Unidos ou no Canadá. Tá? E como elas quiseram fazer o ensino médio inteirinho fora, então, sem dúvida alguma, aí a escola particular. Aí, novamente, dentro da particular, você tem que ter, nós temos que ter o cuidado de encontrar aquela escola particular que vai preparar bem o aluno para para entrar em X universidade. Tá? E assim por diante. Agora, as escolas públicas, em geral, são consideradas muito boas, sem dúvida alguma. A escola pública americana, ela oferece, além das matérias, todos os tipos de esportes, arte, música, futebol americano, as meninas que querem ser cheerleaders, muitas conseguem. Eu tenho várias aluninhas que conseguiram, é uma graça fazer parte da torcida. Então, assim, a diferença é praticamente essa, sabe, Valéria? Né? E, logicamente, tem uma diferença de custo também. Claro. Porque esse programa subsidiado ele tem um valor muito convidativo, muito bom. Olha, né? gente. É muito bom, entendeu? Para você manter. Eu dei uma vez uma entrevista para Isto É, e faz 1 ano e pouco para o Valor Econômico. E eles, como foi Valor Econômico, e teve uma outra também, não me lembro qual foi, que eles pediram para. Eles compararam quanto custava manter um filho numa boa escola de ensino médio aqui no Brasil, particular. Logicamente, nós estamos falando aqui no Brasil de escolas particulares, que é onde nossos filhos, são as escolas que nossos filhos frequentam. Né? Que são, no Brasil, tem esse diferencial. Os particulares são, Com certeza. sem dúvida alguma, muito, sim, são as melhores, né? E o custo, se você, quando nós fizemos esse comparativo, quanto custa manter o filho manter o jovem no Brasil 1 ano, numa escola particular, com todas as despesas que envolvem aula particular de inglês, aula de tênis, aula de dança, balé e várias outras coisas, comparando com 1 ano nos Estados Unidos desse Inglês. programa. Inglês, tênis, se não for tênis é balé, condução para ir, condução para voltar. Se você colocar tudo isso na ponta do lápis, sem dúvida alguma, assim, é muito mais econômico fazer 1 ano de high school nos Estados Unidos. Olha só. Nesse programa de J1. Olha só. Depois, se você quiser, até em off, se você me perguntar o valor, eu te passo. Se você quiser, tá, eu quero saber, porque se alguém me perguntar... Mas, assim, é muito convidativo, vale muito a pena. Porque aqui em São Paulo, Valéria, pelo menos, e em várias cidades do Brasil, eu posso falar muito por São Paulo, uma escola particular boa, ela não custa menos que, assim, se você apertar muito, ela não vai custar menos que 2.800 por mês. Com certeza. A escola que meus alunos frequentam, a maioria das escolas que eu conheço, é no mínimo 3.500, 4.000 por mês. Aí você coloca aula de tênis, aula de inglês, professor particular quando precisa, condução para ir voltar para a escola. E o tempo gasto. Alimentação. Alimentação, você também tem que. Tudo tem custo, né? E sem dúvida alguma, foi muito interessante esse gráfico que eles fizeram, esse comparativo. É muito legal. É uma, e a vantagem de que quando eles voltam, eles já voltam com o currículo valorizado. Eles voltam com o ensino médio, que é reconhecido pelo Ministério da Educação. Então, quem volta, por exemplo, né, hipoteticamente falando, o aluno volta na metade do segundo do ensino médio, ele só vai terminar o segundo aqui. É como se fosse uma transferência, eu gosto de explicar assim para os pais, é como se fosse uma transferência daqui para lá e de lá para cá.
Ah, Então, ele vai na metade do primeiro, por exemplo, se ele voltando na metade do segundo, e aí ele continua normalmente, sem perder o ano. Né? E eles, assim, a maturidade que eles voltam ajuda nossa, bastante. Então, assim, eu vejo, assim, alunos que voltam e entram em faculdades que eles aqui precisariam ter feito, assim, 1 ano de cursinho, 2 anos, e conseguem. Acho que na hora de um vestibular, bem, nosso bendito vestibular, é, a maturidade pesa, o inglês pesa, a confiança segurança, em si, a segurança, é, exatamente. é. Né? Não, eu sou absolutamente a favor e super recomendo, porque eu vivi isso e a experiência dos meus filhos não tem limite. Inclusive, o meu filho ficou na Alemanha, nós acabamos indo passar o Natal lá, e depois eles vieram para cá e passaram umas férias imensas conosco. Então, foi uma coisa assim que, inclusive, agregou Sim, uma amizade familiar. Foi muito. eu fiz o high school no final da década de 70, no É, finalzinho. Tá? Eu tenho contato com a minha família americana até hoje, pois é, pois é, entendeu? pois é. Então, Eu, assim, criam laços, né? Agora, fora Estados Unidos, o segundo mais procurado é o Canadá, hum, sem sombra de dúvida. ah, Tá? A vantagem do Canadá, o aluno, só existe essa modalidade de programa em escola pública, com escolha de cidade. ah, Então, não tem as mesmas modalidades que os Estados Unidos, já tá, que o aluno pode ou não escolher estado. Não, no Canadá, a opção é sempre o aluno pode escolher a cidade. ah, Né? Então, assim, nós trabalhamos com o Canadá todo, com diversas províncias, e ele pode, no Canadá, o estudante saindo daqui, nós orientamos para com que ele saia com o study permit, que é o visto ideal para, caso ele queira continuar, ele está com o visto correto. hum, Então, assim, os alunos podem ir estendendo. Um semestre estende para 1 ano, estende para 1 ano e meio e assim vai. Eu tenho 2 casos, Valéria, que foram muito interessantes. Os meninos chegaram no escritório para fazer com as mães, tal, isso no dia da matrícula. ah, Mãe, um semestre e nem mais um dia. Tá bom, Maria Cristina, um semestre. Só que, como eu sei como funciona, ah, eu com certeza. sempre peço para eles tirarem um visto que chama Study Mas, Permit, que eles podem depois prorrogar. Valéria, esses dois que falaram um semestre letivo e nem mais um dia, ah, acabaram ficando o ensino médio inteirinho ah, certamente. e ambos estão fazendo faculdade. Um faz faculdade na Califórnia, que eu acho que ele já Ah, deve estar terminando, deve estar no terceiro ano, e o outro começou agora, faculdade no Canadá. Eu vou te dar um exemplo de uma amiga nossa. ah, Quando a Silvia foi mandar a Sônia, ela foi. Eu conto isso porque claro. ela permite que eu conte. Inclusive, Aham, teve uma outra live que ela mesma contou. ah, Aí partiu dela. Foi High School Nova Zelândia. Ela falou: meu filho vai, mas nem um dia mais. Semestre letivo e volta. parece que eu Ele tô ficou vendo, ela fala. é, Ah, 1 ano e meio, ah, entendeu? Então, assim, o número de alunos que vão para um semestre e querem estender é muito maior do que aqueles do que que eles que vão e querem querem voltar. voltar antes. Ah, Graças a Deus a gente não tem essa experiência do aluno, não estou me adaptando, quero voltar antes. Até ah, porque as organizações que eu trabalho, eu já sou muito criteriosa aqui. ah, E lá eu sou muito criteriosa com a organização, com as organizações em geral, né? No Canadá, com os distritos escolares. Então, eles também escolhem muito bem as famílias, dão uma assistência muito boa para os alunos, tem aquela supervisão, tem a representante local, a diretora regional, diretor estadual. Então, o aluno ele é muito bem acolhido. ah. Entendeu? Então,
Desculpe, Valéria. Não, não tem problema. E o ano letivo lá começa em agosto. O ano letivo lá começa em agosto. Ah, então a Como criança as sai. escolas, como nos, por exemplo, nos Estados Unidos, cada estado tem uma data de início em agosto. A Uhum, legislação ela é estadual, muitas vezes uhum. municipal. Ela não é como aqui no Brasil, que no início de fevereiro todas as escolas particulares começam. Não. Então, tem escolas que começam bem no início de agosto, outras meados, outras mais final de agosto. Já no Canadá, tem esse padrão. O Canadá inteirinho começa na mesma data, que é bem no Uhum. finalzinho de agosto. Ô, Valéria, esse bichinho que tá daí para cá, daqui para lá, é aí ou é São. aqui? Ou é Não, é nos aqui. dois? Eu estou numa fazenda. E com luz, não adianta, eles vêm. Não, mas eu estou na cidade, Valéria. Eu estou na cidade. Você sabe onde eu moro. Eu sei. Enfim, e tem os bichinhos aqui também. Não, Nossa, esses por favor, bichinhos você são não pode meus. deixar a janela aberta. E eles estão passando aí no. É porque tem luz aqui, então Mas aqui não adianta. também. Então é isso. Então eles saem daqui muito bem preparados. Então isso facilita muito bem na adaptação deles. Eles E, acabam tendo uma adaptação muito boa. ah, e quando vai, eu te perguntei isso na outra live, mas é sempre importante a gente ressaltar, né? Porque eu acho que são dúvidas de mãe, de essas coisas. Uma criança que não se adapte, ou que precisa trocar de casa, ou trocar de programa, isso você consegue. Sim, sim. Quando o aluno não se. Olha o bichinho aqui. O aluno não É. se adapta, primeiro passo é a coordenadora conversar com o aluno. Uhum, Porque às vezes uma conversa, um esclarecimento com o aluno, com a família que está recebendo, às vezes você resolve. com Tá? certeza. Aliás, Eu para tenho tudo, né? para tudo. Eu tenho alguns exemplos no meu livro tem uns que são hilários. Tem um que eu Ah, sempre conto, posso contar aqui? pode. E depois dá o nome do seu livro também, como as Tá. pessoas adquirem seu livro. Intercâmbio cultural, tudo que pais e filhos precisam saber. Olha que legal. Editora Edicta. E nós temos a empresa também. E essa menina, ela não gostava de frango com pele. E a Ah, família americana fazia o frango com pele, porque ela não se manifestou. Então, ela claro. fazia. E até, enfim, quando a mãe no Brasil ficou sabendo, conversou comigo, resumo. A representante conversou com a família, conversou com a estudante, ó, é isso, de acordo, de acordo. Então, porque aí também, o que, que nós vamos orientar? Para o aluno também ter o que nós, open mind, cabeça aberta, conversar, falar, olha, você se importa de eu tirar, esse é um exemplo específico, tá? Tirar a pele do meu frango, porque eu não como frango, e participar daquela rotina da família, tá? Mas vamos lá, em últimos casos, o aluno não está se adaptando de forma alguma. Houve uma tentativa por parte de ambos. E a representante, muitas vezes, a família é excelente, o estudante é excelente, mas não deu aquele link, não Ah, deu a empatia. Tá? Então, aí, nesse caso, a representante, sem dúvida alguma, muda o estudante. Tá? ó, Mas, assim, eu tenho um super orgulho de dizer que meus alunos mudam pouquíssimo de família. não, isso é maravilhoso. Pouquíssimo. Porque, assim, esse perfil traçado antes, e como eu tenho essa experiência, esse contato muito grande com eles, não é só o application que o aluno vai preencher. É o que eu coloco no meu relatório. Então eu já sei, entendeu? Às vezes as meninas no escritório falam, mas como você sabe, Maria Cristina? Eu falei, experiência. Com Então, assim, eu certeza. já sei o perfil de aluno de família que é, eu já dou um toque lá fora, já coloco no meu relatório. Então, são pequenos ajustes que eu facilito a organização e no final do dia eu estou ajudando tanto o estudante como a família que vai receber. É.
né? Essa experiência é fundamental. Sem Conhecer lá, dúvida. conhecer aqui e se conversar, né? Porque as Eu pessoas trabalho com a mesma diretora ah, desse programa de escola pública nos Estados Unidos. Eu trabalho com a mesma diretora há 25 anos, Valéria, com a mesma olha, pessoa. Então, assim, ela me entende nas entrelinhas, eu a entendo, e assim nós vamos. Por exemplo, alunos que vão em agosto de 2022, eu já passei o perfil para ela. ah, Esse é um perfil XYZ, esse é um perfil XYZ. E as meninas brincam, Maria Cristina, como você sabe? Eu falei, eu sei, é pela experiência, é é aquele. feeling, Sabe, médico, quando sei. clinicamente já consegue dar algum, não um diagnóstico final, mas já consegue ter uma ideia, mais ou menos isso. É feeling, é experiência, não tem jeito. Lidando com isso, você sabe, você pega nas entrelinhas, né? E por que, que o Canadá também se tornou muito procurado? Como que eu defino o Canadá? Eu defino os Estados Unidos que deu sempre super certo com toda a Hum, parte com toda a tecnologia americana, mas com uma influência europeia muito grande. Tá? é. Então, assim, eu lembro, minha filha foi para uma cidade chamada Kamloops, que fica a 3 horas de Vancouver, e família dela, classe média, mas a cultura deles, Ah, Valéria. sim, Então, assim, o canadense ele tem uma cultura mais similar ao do europeu. Logicamente, tem suas exceções, né? sim. Mas, então, o Canadá tem essa característica de ter uma influência europeia muito grande. O aluno pode prorrogar, ficar mais que 1, 2, 3, 4 semestres. E, e a vantagem do dólar, né? Com certeza. É. Que é mais baixo que o dólar Mais baixo que americano. é. Ô, Cristina, e durante o programa, claro que a criança pode viajar, pode. Tem os momentos de conhecer De o lazer. país, a cultura, o lazer. Sim, tem. Ah, Dentro nós estamos falando de menores de idade, tá, é, Valéria? é. Então, o aluno não, em hipótese alguma, ele vai falar, mesmo que ele faça isso no Brasil, Ah, lá ele vai poder falar, olha, vou passar o fim de semana fora. Tchau. Isso não acontece. com Tá? certeza. Eles podem viajar, muitas vezes eles viajam com a família, muitas vezes eles viajam com a organização, com o diretor internacional, mas sempre com autorizações para a própria segurança dos alunos e para os pais terem essa tranquilidade. Os Ô, pais no Brasil terem essa claro, tranquilidade. claro. Maria Cristina, e você está contando com uma vacina, apesar de que ontem eu vi uma matéria muito legal, que são muito são poucos as contaminações em aeronaves, né? Que Isso é muito bom. tem uma pesquisa, até postei, tem uma pesquisa em que é muito raro, muito raro. Então, isso já é uma segurança, né? Até porque, Valéria, num voo internacional, muitas companhias aéreas estão mantendo ainda aquele distanciamento, uma cadeira Ah, sim, uma não, né? Então, assim, eu hoje, honestamente, Maria Cristina, eu teria muito mais segurança em entrar numa Air Canada e voar numa companhia aérea europeia ou em alguma uma outra americana do que daqui no Rio, que você vai exprimido como uma sardinha, um com grudado no certeza. outro, É, é. né? Então, a vacina, Valéria, eu pessoalmente, enfim, eu não sou cientista, né? Mas assim, aí vai meu feeling também. É. E pelo que eu assisto, pelo que eu leio, eu acho que a vacina vem logo. Isso é fato. Eu também acho. Tá? Tá E eu o acho que mundo nos inteiro Estados focado. Unidos também, porque aí entra uma questão de política, É. né? Então, eu tenho a impressão que o governo americano está fazendo uma pressão tão grande nos laboratórios para essa vacina sair antes das eleições, Com né? certeza.
Com certeza ele está. Então, Com eu certeza. acho que a vacina vem logo. Se ela vai ser efetiva ou não, a gente não sabe. Mas, assim, o que se já Ela foi vai estar aí. constatado, você vê, ela vai estar aí. Na Europa, eles voltaram com a segunda onda. Mas voltaram como? Uma segunda onda muito mais tranquila, muito mais leve, né? Não É. foi aquele impacto que foi, aquele perigo que foi na primeira onda. E você está vendendo um pacote que vai ser para agosto, né? Sim. Para Então, janeiro, nós todos os nossos, nós estamos tendo matrículas hum, direto para high school para agosto de 2021 e agosto de 2022 que eu te falei que eu já tenho vários é, matriculados, porque tem a vantagem também que os pais podem parcelar, parcelar, né? E é isso que tem eu ia um tempo dizer. muito maior para parcelar, né? Agora, os programas, por exemplo, de Summer Camp, né, É isso que eu ia te que é um perguntar. programa de férias para adolescentes. Esse É, programa é a partir de 10 anos, dependendo do lugar, tem escolas na Suíça que é a partir de 8. Esse programa de férias para adolescentes, janeiro também eu não quis divulgar, tá? Eu hum, sei que ele vai acontecer em alguns locais, mas eu não quis me arriscar. E nós já temos inscritos para alunos que vão no summer, no verão de julho de 2021. olha que gracinha. É, E porque como aí é, eles. né, mandar um filho de 8, 9 anos? Eu mandei com o de 14, já fiquei com o coração na mão. Então, eu vou te dizer uma coisa. É, Há, há 3 anos atrás, isso eu diria que para brasileiro era quase impossível. é, Hoje em dia, hoje mesmo, nós temos um cliente que ele quer mandar os gêmeos de é, 9 anos o ano que vem. que Porque bonitinho. assim, para 8, 9 anos, aí já é internato, não é casa de família. É, Não aquele internato, colégio fechado, são as tradicionais boarding schools que o aluno mora dentro da escola, faz todas essas atividades, faz tudo dentro do colégio. Então, dentro do boarding school, tem uma supervisão muito grande. Então, vou é, te dar um exemplo. Na Suíça, é, tá? X escola, eu tenho campus que é só para os pequenininhos. hum, Aí eu tenho o campus que é esse campus que é de 7, 8 a 10 anos. Aí o outro campus que é de 11 a 14, aí o outro campus de 15 a 18. totalmente separados uns dos Totalmente outros. separado, atividades separadas, É, é, supervisão, quanto menor a supervisão, maior. Então, são programas que eles são muito bem, os coordenadores, supervisores, monitores estão sempre ali com eles, né? ah, com certeza. Então, assim, os pais, E, isso, isso tá, o europeu sempre aceitou fazer isso, mas eu já tive o ano passado um caso de com 10 anos para a Suíça, não é, nesse verão, no outro. E quando eu falo verão, eu falo julho, tá? Não é, nesse julho, no anterior, de 10 anos, que foi Suíça. E já mandei vários na faixa dos 12 anos, muitos, muitos. Mas aí eu não recomendo casa de família nessa faixa etária. é, é. Aí eu recomendo acomodação dentro da própria escola. Por E, quê? o tempo também de 6 meses. Não. Aí é as férias, é um programa de férias para Tá. adolescentes, São as tá? férias. Crianças ou adolescentes. Eles Ah, podem ah, ficar 2, 3, 4 ou 5 semanas. ah, ah. Tá? E Então, eles eles ficam em fazem quartos idioma pela separados? manhã, eles Ah, fazem idioma pela manhã, já almoçam com todos os professores, com todos os coordenadores, todos os alunos, e à ah, tarde eles têm uma série de atividades, passeios, esportes, muitos esportes. Quem lá gosta eles de são. artes, muitas atividades voltadas para artes, e são na acomodação é sempre separados por sexo, lógico, e por Ah, faixa etária. ah, E cada casa de alunos, nós temos um casal de professores morando na casa e hum. outros monitores morando na casa com os estudantes. Hum.
E aí são estudantes do mundo inteiro, claro. Mundo inteiro, é um programa É, internacional. é, É um é. programa internacional. E Estudantes do Suíça mundo todo. Então, eles fazem amizade com alunos do mundo todo. essa é uma vantagem absurda, né? Agora há pouco você perguntou se eles podem viajar, né? É, Eu estava lembrando, eu brinco, eu falo que meu filho, ele fez high school na Virgínia, Estados é, Unidos. Ele conhece mais, ele conheceu durante o high school dele mais estados e cidades americanas do que eu na minha vida toda. é, Porque a família dele viajava muito, muito, muito. muito. Norte, É, sul, leste, oeste. Ele viajava muito. que Então, bom. assim, ele conheceu muito dos Estados Unidos, muitos estados, muitos destinos. A minha filha também. Ela morou no Canadá. Ela tinha uma irmã. A irmã dela casou lá em Saskatchewan, então ela precisou viajar com a família. Então ela atravessou todo o estado, a província de Alberta, conheceu montanhas rochosas e tal. E o outro lado também. Então, assim, eles acabam viajando muito também com as famílias, né, Valéria? E eu acho que a família, quando pega, também tem um pouco dessa preocupação, né? De mostrar o país, de apresentar o Tem, país, e não tem. deixar a criança só ali confinada e escola, Sim, casa e tal. é, Eu acredito nisso. Que é o sem que, na dúvida. verdade, nós fazemos, né? É. É que nós, o brasileiro, tende a ser um pouquinho mais exagerado, né? É, Então, o brasileiro, muitas vezes, ele vê o estudante como um hóspede. E é, não, o estudante é para ele entrar na rotina, no dia a dia nosso, né? Então, às vezes, eu vejo, é muito difícil nós recebermos estrangeiros aqui. é, Eu sou muito relutante, porque eu tenho medo, por exemplo, de trazer um estudante para São Paulo. Você é. pega um estudante do interior do Canadá, o interior dos Estados Unidos ou da Nós, Suíça, põe aqui em São Paulo, eu tenho medo, Valéria, é, né? A não ser que vá para uma cidade pequena, no interior, com uma supervisão. Mas, assim, o número de pessoas que nós recebemos aqui é muito pequeno. é, Mas eu vejo que as famílias, quando vão receber, elas têm aquela preocupação, igual quando nós vamos receber uma visita em casa. Eu falo, exatamente, não, é para vocês manterem a rotina. O estudante que tem que, para ele conhecer a que tem que se cultura, adaptar. ele tem que se adaptar à rotina de vocês, É, é, tá certo, tá né? certo. Mas o Brasil, eu, por exemplo, já teria essa preocupação de, não, vou Não, mostrar você isso. teria viajado para todo país. Com certeza. Mostrar o máximo possível, apresentar o máximo É possível. verdade, é verdade. É. É, E além e, desses países que eu falei, logicamente tem o high school para a Alemanha, que você falou que seu filho foi, é, ensino médio na Alemanha, que é muito bom também. Fora Alemanha, fora Suíça. Suíça é sempre dentro de escola, tá? Não tem outra é, opção. É acomodação na própria escola, é um programa que tem um certo glamour, é um programa mais sofisticado, então o aluno fica dentro da própria escola. Mas em casa de família tem o da Alemanha, tem dos países da Escândinavia, tem Noruega, hum, Suécia, hum, França, que tá? são países Então maravilhosos. tem É. outros países também. É que E nós tem acabamos falando procura assim, para esses outros países, principalmente os Alemanha nórdicos? tem, Ah, Alemanha tem. ah, Para países nórdicos, não tanto como tem para os países de língua inglesa, tá? ah, Esqueci ah, de mencionar a Inglaterra também. ah, Mas tem. Não com a frequência que tem para os outros, mas hum, tem procura sim. hum. E você É falou que da o França. pai brasileiro, para ele mandar um filho para a Dinamarca, que eles têm um outro tipo, o pai tem que aqui também, ele tem que entender que é uma cultura muito diferente, Nossa, muito. muito, né? Então, em todos os sentidos. Então, assim, não tem aquele horário rígido como tem em outros países. Então, assim, eles jogam muita responsabilidade no ser humano, inclusive no É, adolescente, é, tá? E são países de primeiríssimo mundo, né, com Valéria? certeza. É.
É totalmente outro mundo. É, Mas que seria ótimo todo mundo ter essa experiência. Porque sim, eu nunca vi uma responsabilidade e uma, como que eu vou dizer, uma ética tão grande, é verdade. não é? Lá a coisa é diferente. Por exemplo, para o Japão, nós não estamos mais fazendo, porque o MEC não reconhece o currículo japonês. É? É, É, eu estou falando de hoje, nós estamos falando só de high school, ensino é, médio, né? é. E programas de férias. O MEC não reconhece o currículo japonês. Poucas pessoas sabem disso. É. Então, tem que os pais têm que saber que quando o aluno voltar, o MEC não vai reconhecer o que o aluno fez Ele vai lá. ter que refazer. Exatamente. Então, você É. tem que ser muito franco, explicar isso tudo para os pais. E tem mais algum outro país que não reconheça? Inglaterra, Inglaterra também? ou que para Que fazer não reconhece, intercâmbio, a não, que não reconhece? é, Não. Que não reconhece é mais o Japão. é, As exigências são diferentes. Por exemplo, a Espanha, as exigências do MEC são outras, Itália também, são os únicos que são mais diferentes. Os hum, outros países, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, é super tranquilo. hum, Agora, que não reconhece mesmo é o Japão, é o currículo japonês. interessante. E Não, talvez seja pelo próprio idioma, né, para eles reconhecerem, fazerem a convalidação. é, Mas isso é importante saberem. Muitos pais não sabem disso, com tá? certeza. Mas eu sempre, quando nos procuram, eu falo. O Japão não tem Maria Cristina, não. Aí o pai já fala, então não. Aí já começa a pensar em outro país. É, mas também quem que vai Geralmente querer ir para são o descendentes, né? Japão? É, Igual eu tive um caso, que ela é uma fofinha, ela foi para os Estados né? Unidos, ela chegou nos Estados Unidos, ela parecia literalmente uma bonequinha japonesa. É, O jeitinho dela, com aquela Maria Chiquinha, com aqueles joguinhos japoneses. é, Valéria, a primeira papo com essa menina no escritório, ela não abria a boca de tão tímida. é, Ela não abria a boca, por timidez. Ela é, mal respondia o que eu perguntava. Aí a mãe dela falou: você só vai para o Japão depois que você for para os Estados Unidos. é. Ela foi para os Estados Unidos. Se você Voltou visse outra o pessoa, outra pessoa. depoimento que essa menina nos deu, eu É, fico arrepiada de lembrar. Ela voltou outra pessoa, ela já está na faculdade agora, voltou ano passado, com outra certeza, pessoa, com certeza. madura, desenvolta e uma É uma gracinha. necessidade, ela está lá, ou ela se vira, não é? E se expressa e fala, ou Isso. então Ou se vira e fala e se expressa. exatamente. Não tem outra saída, né? Que muitas vezes pais atrapalham, né? É, é o que eu falo. Nós pais, nós sempre pensamos em acertar, né, Valéria? Mas muitas Claro, vezes os pais erram tentando acertar. Nenhum pai, claro, nenhuma mãe não acerta de propósito, né? claro, Então, mas esse caso claro. foi bem interessante porque a mãe falou: você só vai. Como você vai para o Japão se você não quer falar? Então você vai para os Estados Unidos primeiro. Ah, foi Tá uma certo, graça, foi uma tá certo. gracinha. E E França? ela era descendente japonês. É, e França é um país França, procurado? não tanto quanto a Alemanha e outros É, países. é. Tem procura, mas não é tanto, não. Porque em São Paulo tem colégios tem alemão e tem francês, né? Tem Também o tem. Pasteur. É. É. Não, tem uma procura, mas é uma procura, não é uma procura grande como os países de língua inglesa. O Hum, segundo idioma mais procurado, os países de língua inglesa vêm em primeiro lugar, hum, e o segundo é a Alemanha. hum. Quer dizer, países de língua inglesa, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia, mas o segundo é a Alemanha.
E quem vai para a Alemanha tem ligação com o Porto Seguro ou não? O colégio? Pode ou não ter. Eu tenho Ah, vários alunos do Porto que já foram comigo, ah, mas eles não necessariamente ah, precisam ir pelo colégio, ah. entendeu? É Tem assim, interessante, né? a vantagem do aluno do Porto Seguro é que quem faz o currículo alemão tem muito mais facilidade na hora de fazer o high school, Com certeza, com né? certeza. Mas é interessante, né? Alguém procurar a Alemanha. É, É uma língua tem, a Alemanha tem totalmente. procura também. É, é. Eu acho que alguém está perguntando alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Que, Minha filha é a primeira para os Estados Unidos, mas tinha inglês fluente. Ah, facilita muito, né? facilita bastante. Facilita Já é um muito. bom caminho andado, né? E como foi com ela? Ela voltou. Como que ela voltou? Vamos ver o que ela vai falar. Ah, depois foi para a Alemanha e ficou encantada com Berlim e quer morar lá. Ela não é boba. Sua filha é muito inteligente. Muito esperta, exatamente, Muito muito esperta. inteligente. É. E ela, deixa eu fazer outra pergunta, mas na segunda viagem na Alemanha, ela foi fazer o high school ou foi fazer curso de alemão? Vamos ver se ela Vamos responde. ver se ela responde. Mas eu tenho vários alunos do Porto Seguro que viajaram comigo, que Ah, viajam, ah, né? Quem segue o currículo alemão, sem dúvida nenhuma, tem uma facilidade muito maior, mas no Porto Seguro, mesmo quem segue o currículo brasileiro, faz alemão desde cedo, então eles sempre é. vão ter uma base no alemão, né? Com certeza. Com certeza. Deixa eu ver como está nosso tempo. É isso que eu ia te falar, eu não estou É, controlando, você está? nós estamos. Faltam 8 minutos. Podemos começar a Tirar algumas tirar dúvidas? algumas dúvidas e vou dizer que depois eu vou deixar no. Foi fazer curso de alemão pela EF e ficou 2 meses. E se encantou, quer E voltar para se a Alemanha. encantou com Berlim. Eu também me encantei por Berlim. Ai, Você sabe que então, tem um programa de verão para adolescentes? ah, Eu tenho tanto o Winter Camp, que é no inverno europeu, como o Summer no verão, em julho. ah, E em Berlim, a escola é maravilhosa, não é a mesma que essa pessoa mencionou, é uma escola ah, alemã mesmo. Eu ah, conheço esse grupo que ela mencionou. É uma escola alemã, tá? E eles têm o dormitório, a acomodação toda no campus, mas é maravilhosa. Então, assim, é uma programação para quem quer que o filho um dia fale um outro idioma além do inglês, fazer esses programas de curta duração durante as férias é uma é opção uma muito opção. boa. É, Mesmo que sejam e é um tempo. menores, mesmo que É, sejam crianças com 12, 13, 14 anos, eles vão ter uma supervisão muito boa. Então, assim, olha, Valéria, eles estão mais seguros lá do que aqui, isso, com certeza. certeza. Com certeza. A minha filha aí, ela ficou num lugar e ia a pé, voltava a pé, precisava passar por uma floresta e sem problemas. Quando os Sem meus problemas. filhos fizeram, já faz um bom tempo, né? As pessoas falavam para mim, mas você não fica preocupada com seu filho esse ano fora? Eu falava, não, eu durmo Eu, muito mais tranquila agora do que esse tempo, se não deixa. você está conseguindo ler? Que não deixou voltar por conta da pandemia, mas É. assim que passar, vai voltar para Berlim. Então, olha, você pode procurar a Maria Cristina e olhar lá no feed, que eu vou deixar o telefone da agência, o contato dela, é, tudo certinho. Você não vai se arrepender, garanto. Valéria, e eu assim, tô louca para ir para aí. Eu tenho vários clientes também, porque dentro do tem a Via Travel, É, intercâmbio, e tem um segmento que de viagens, né?
A Foi, minha ah, também tinha sim, autonomia. foi uma autonomia total É, dela com os porque quando pais. eles estão lá, eles têm uma autonomia, mas o país é tão seguro que você Ah, dorme muito tranquila, com né? certeza. Eu falo assim, por que que eu não vou dormir tranquila? Eu fico muito mais tranquila lá do que ele É, sair aqui à noite, é, voltar de madrugada em São Paulo, é. É, e lá né? praticamente não existe isso para eles, né? É, Eles têm horário, é. né? O Quando é horário é adolescente, bem. eles têm horário, Eles têm exatamente. Tem o horário. famoso curfew lá, horário para É, chegar durante a semana, horário de final de é, semana. é. Então, Isso. Valéria, tem o nosso Instagram, né? O arroba Viatravel com dois Es, né? E você vai deixar o telefone. E é que Vou. eu estava te dizendo, eu tenho alguns clientes que já estão perguntando, se em janeiro vai dar. Queria passar O uns dias na hotel. Foz do Marinheiro, exatamente. Não, o Vamos hotel vai estar ver. super lindo, aberto, esperando todo mundo. E aqui ó, é bom porque é um lugar aberto, né? Mesmo que tenha mais gente, o hotel não é grande para ter um fluxo muito grande de pessoas e tudo é aberto. Imagina um hotel que não tem a porta. Uhum. É quente, então é muito agradável. E, inclusive, em julho é calor. Esse ano nós tivemos, acho que 3 dias de frio. Eu comprei aquecedor, não sei o que, está fechado ali atrás até hoje. Então, é muito agradável. Sim. E eu acho que é uma opção muito boa. E aqui é muito bonito. É bonito por natureza já. Ah, E a gente, sim. sim, as crianças amam. Para descansar é maravilhoso. Então, estamos aguardando e já estamos fazendo reserva já a partir do dia 13, inclusive em novembro já estamos praticamente esgotados. Agora Verdade, eu é sei. daí para frente. E daí para frente acho que vai ser muito bom. Só um detalhe: muitas Ah, vezes os pais falam, no teu caso, que em ah, breve eu acho que nós vamos ter uma representante aí nessa região, né, Valéria? Que é uma outra tomara! conversa. Mas eu tenho pais do Nordeste, Ah, tá? Que eles não mandam contra a empresa, eles sempre mandam, confiam no nosso trabalho. Então, eu faço todo o atendimento por videochamada. uhum, E na pandemia não deu para ir, pessoal, para ir, né? Mas normalmente aí eu viajo para o destino 2, 3 vezes por ano, então eu atendo o pai pessoalmente, eu vou até os pais, porque ah, nós não quisemos ter franquias e nem escritórios, tá, ah, Valéria? ah, É algo assim que justamente com o intuito de manter a a qualidade. qualidade, É, que eu sou muito exigente, manter a qualidade, manter. ah, seguir uma linha toda que eu acredito, nós optamos por não abrir. Então, assim, eu vou, que é o caso do Nordeste, eu vou 2, 3 vezes por ano. Antes de eu ir, eu já atendo os pais por vídeo. Tem muitos pais que já me conhecem. Vamos marcar o vídeo? Maria Cristina, nem precisa, eu já te conheço. Quando você vier aqui, a gente se encontra. Então, assim, mais para os pais que não forem de São Paulo, a gente faz esse primeiro atendimento por videochamada, que hoje em dia é uma coisa que eu acho que veio, inclusive, para ficar. também acho, com Esse certeza. atendimento por Zoom Com ou por certeza. videochamada. Eu vou Qualquer fazer uma tipo de enquete atendimento. aqui, se tem pais e filhos que gostariam que você viesse, porque aí você poderia vir até o hotel e a gente poderia montar Sim, um pequeno evento aqui para sim. esclarecimento. Faz essa enquete, aí você me É, fala. então, se vocês, pais e mães, tiverem interesse, me fala, porque nós podemos programar uma visita da Maria Cristina aqui. Eu E acho que seria antes disso, muito quem quiser interessante. conversar por videochamada, nós também podemos marcar. Vou deixar o contato. Tá bom, Vou deixar. Valéria. Tá bom, querida. Foi de Então, novo olha, muito bom falar com vocês eu novamente. também adoro falar com você. E Foi obrigada muito pelo bom. convite. E vamos fazer outra depois. Vamos, Falamos de vamos. adolescente, depois vamos falar de adultos, outras De adultos viagens. e do Líbano. E do Líbano, que nós temos uma viagem aí para o Líbano
e eu gostaria de estar começando a falar sobre ela. Sim, vamos marcar, tá bom? Então, muito obrigada. Tá, obrigada a você pelo convite. Tá, um beijo. Obrigada. Beijo.